Bom dia, família Zoe! Que prazer imenso novamente estarmos aqui nesta manhã. Já estava com saudades de todos vocês. E aí, como tem passado? Receba o meu abraço. Como eu estou sentindo saudade desse abraço físico, desses sorrisos largos. Eu acredito que não só eu, né, queridos, mas todos nós estamos nesse saudosismo, dessa convivência em família. E nós, né, que já temos impregnado em nós essa certeza de que somos famílias de Deus, família Zoe. Bom, esse universo familiar que nós vivemos e que de repente fomos tão abruptamente interrompidos. Mas é um prazer, queridos, nesta manhã estar com vocês. É um prazer poder saber que mesmo distante, com distanciamento social, esse distanciamento físico, mas nós temos a tecnologia ao nosso favor. E todas as manhãs temos vivenciado tantas, como é que eu poderia dizer, devocionais. E mais uma começando hoje pelo canal da Batista Zoe. Eu quero te convidar neste momento, queridos. Vem ficar conosco, tira esse momento aí, vem ficar com a gente. Se você não está podendo parar dos seus afazeres, mas pelo menos coloca aí no canal, vai ouvindo, vai vendo aquilo que Deus tem para nós nesta manhã. Todas as manhãs o Senhor tem dado a porção da sua palavra através dos nossos pastores. E tem sido ricamente abençoado o seu povo nesses dias. Então vem, se você ainda não está inscrito no canal, vem se inscrever, divulga o nosso canal, convida outras pessoas e não esquece, dá o seu joinha, dá o seu like, para que a gente veja que você está tendo participação e para que a gente a cada dia melhore mais e mais a nossa comunicação. Uma coisa eu quero te chamar nesta manhã. Vou pedir se você está acompanhando, se você está podendo parar e nos acompanhar. Eu quero pedir que você pegue a sua Bíblia, para que a gente possa compartilhar alguns versículos da palavra de Deus e para a gente interagir nesse momento, né? Entra no chat, querido. Vai lá, vai dando o seu bom dia, vai matando a saudade daqueles que você vai vendo que está entrando. E vamos ver o que é que nesta manhã o Senhor tem reservado para nós. Bom, gostaria de chamar você, de convidar você para que possamos orar. Mas antes disso, eu queria te chamar a atenção de uma coisa. A importância de estarmos juntos nesses momentos que a igreja proporciona. Às 11 horas, o devocional. À noite, nós sempre temos o Tadel, nós sempre temos o Papo Zoe. Bom, há uma diversidade no canal. E se você está ausente, principalmente da célula, que acontece às quintas-feiras, eu queria te convidar, querido. Se você ainda não percebeu, nós estamos nesse isolamento, nós estamos nesse distanciamento físico. E a única maneira que nós estamos tendo hoje, como igreja, de continuarmos unidos, de continuarmos em comunhão, é através da rede social. Talvez você não possa estar todos os dias, mas sempre que você puder, e se você tiver esta disponibilidade de todos os dias estar conosco, querido, eu te convido, vem, porque são dias que estão difíceis, são dias incertos, são dias tão complicados na nossa rotina, foi tão abruptamente, interrompido tudo no nosso caminhar, que se a gente não se fortalecer juntos, uns aos outros, não nos fortalecemos, ouvindo aquilo que Deus está trazendo através dos seus servos, como vamos passar esses dias, não é mesmo? Então, nesta manhã, eu acredito que você já está com seu coração conectado com o Senhor. Eu acredito que você está, casa que tem cachorro, irmão, tem pelo. Eu acredito que você está voltado para esse momento e eu quero te convidar a orar.
orar para que esta palavra não seja palavras unicamente, a Déia está compartilhando apenas uma palavra. Não, querido, eu quero que seja aquela palavra que você veja que o Senhor, no seu cuidado, no seu zelo, nas suas misericórdias, né? Aquilo que eu sempre tenho dito e repetido, que se renovam a cada manhã, Ele traz amplamente para nós nesta manhã. Então vamos orar, vamos colocar diante do Senhor o nosso coração, para que Ele possa estar aberto, para que Ele possa estar disponível, para que Ele possa estar ensinável. É tudo que o Senhor quer, um coração disposto e ensinável. Então que Ele possa encontrar nesta manhã o meu e o seu. Vamos orar? Pai querido, Pai santo, colocamos esta manhã diante da Tua presença. Queremos te dizer, Senhor, que nós te somos gratos, porque sabemos que esta manhã, mais uma vez, este dia, nós contamos com as Tuas ricas fidelidades, nós contamos com as Tuas ricas provisões, nós contamos, Senhor, com as Tuas misericórdias, que se renovam a cada dia a favor de nós, a favor da Tua igreja, a favor desta terra. Senhor, em nome de Jesus, que esta palavra, ela venha produzir, Senhor, frutos abundantes, não só no meu coração, mas no coração dos nossos irmãos e no coração de todos aqueles que neste momento este canal possa estar alcançando. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Queridos, tá aí com a sua Bíblia? Então vamos lá. Nesses dias eu tenho acompanhado o canal, eu tenho acompanhado o que Deus tem trazido para cada um de nós, e eu tenho visto um apelo do coração do Pai grande. Como o Pai neste momento deseja que nós, como filhos, venhamos a amadurecer. Crises provocam amadurecimento. Ela pode ter dois caminhos. Ela pode estacionar você uma crise, ou ela pode lhe ser um impulso de você crescer. Mas como todo pai que zela pelo seu filho, ele deseja que a gente venha crescer. Ele deseja que a gente venha amadurecer. E nesses dias tão difíceis, queridos, nunca a igreja precisou tanto ser igreja e avançar. Por que eu digo isso? Eu acredito que se hoje você se deparasse com um repórter e ele chegasse assim para você e dissesse: o que você mais deseja nesses dias? Ora, eu vou responder por mim, mas eu acredito também que se você checar o seu coração, é um desejo que está lá dentro também. Se um repórter chegasse para mim hoje e dissesse: o que você mais deseja nesse momento? Queridos, eu diria: que tudo isso termine, que tudo isso passe, que a nossa vida possa voltar ao normal. Eu acredito, querido, que é um anseio de todos nós. E eu não digo só nós alagoanos, nós brasileiros, mas eu acredito, como é uma pandemia mundial, que é um anseio hoje universal. Só que a gente tem visto que os dias estão passando, e quando a gente pensa que as coisas vão melhorar, aí vem um novo decreto, aí estica mais 10 dias, depois mais 20, depois mais 10, e não está passando. E às vezes eu fico a me perguntar: Senhor, e se lutas maiores tivermos que enfrentar? Por isso, queridos, a necessidade de que esta crise gere em nós essa sede de amadurecer, essa sede de crescer e essa sede de avançar a igreja. Porque nós não sabemos quando isso vai passar, nós não sabemos se vai passar, nós não sabemos quanto tempo vai durar, e nós não podemos estacionar. E não podemos estacionar como igreja. Por isso esse apelo do Pai para esse amadurecimento. Sabe por quê?
Porque o que vai nos sustentar de pé nesta hora vai ser o quanto nós temos nos alimentado da palavra, o quanto nós temos crescido na vontade do Pai. Você já parou para pensar nisso? O que vai nos manter de pé é o quanto eu tenho me alimentado da palavra de Deus. O quanto eu tenho aberto o meu coração para que essa vontade do Pai, ela seja feita na minha vida. Temos visto, queridos, que nesses dias temos estudado Romanos 8. E Romanos 8, 19 tem sido, nesses dias, um norte, uma bússola para nós. Né? Temos visto os pastores falando. Ontem o pastor Fábio trouxe essa palavra. Hoje, né, Bruno trouxe também um pouco dessa porção. E revisando rapidamente, o que é que diz Romanos 8, 19? Eu gostei muito dessa versão que eu encontrei da palavra. Porque diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Oh, querido, essa palavra ardente é aquela coisa assim que vem e queima por dentro, sabe? Provoca desejo. A criação, ela aguarda com tamanha expectativa, ardente desejo pela manifestação dos filhos de Deus. E quem pode saciar esse mundo? Meus queridos, eu queria lhe dizer uma coisa. O mundo está vulnerável. As pessoas estão vulneráveis. As pessoas estão fragilizadas. E se eu e você ficarmos fragilizados, parados, estacionados, amedrontados, igual todo o resto, que salvação essas pessoas terão? Que salvação aqueles que estão do nosso lado terão? Que salvação, que palavra vai alcançar este mundo se os filhos de Deus nesta hora não amadurecer para entender a estação em que nós estamos vivendo? Não é uma boa estação, querido. Tem sido dias difíceis, tem sido dias de lutas. Mas nós temos algo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. A palavra de Deus é a nossa bússola. E nós precisamos estender as mãos àqueles que estão mais necessitados do que nós. Aqueles que estão desenvolvendo, querido, síndrome do pânico. Aqueles que perderam pessoas queridas. Eu já tive perdas de pessoas queridas. E se eu não tivesse uma palavra de consolo naquele momento? Então é hora, querido, de você procurar ardentemente também amadurecer nesta palavra. Você e eu agindo como filhos maduros, tem sido esse o apelo da igreja. E esta semana nós estamos explanando, estudando que filhos maduros, eles cuidam dos negócios do Pai. Ou seja, filhos maduros cuidam da vinha do Senhor, que é o mesmo que os negócios do Pai. Só, queridos, que eu estava meditando sobre cuidar da vinha do Senhor. E se nós só ficarmos nos enchendo e não tomar nenhuma atitude, nós também não avançamos. E só que o que eu quero te chamar a atenção nesta manhã é que para sermos maduros e para cuidar da vinha do Pai, existe um outro aspecto também. Eu preciso ser cumpridor da palavra.
Eu não posso ser só ouvinte. Eu posso ouvir todas as manhãs, ouvir as devocionais, ouvir o que é um discípulo. O que um discípulo faz? O que é um filho? Como Deus espera que eu me comporte? O que é um filho maduro? E eu vou a cada manhã me enchendo de conhecimento. Mas só que na hora H, no momento chave, eu não cumpri tudo aquilo que eu aprendi, se na hora H eu não exercitar a palavra, de que vai adiantar? E eu te convido a abrir comigo, eu anotei aqui, por isso que eu não estou com a Bíblia, que você lê uma passagem tão conhecida, mas tão necessária no processo de amadurecimento, no processo de cuidar dos negócios do Pai. Tiago 1,22 nos diz: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porque eu posso ouvir todo conhecimento, posso ter, mas eu posso não cumprir. Se eu não cumprir a palavra do Pai e eu me considero maduro, eu não estou apta para cuidar dos negócios do Pai. Porque eu preciso ter o zelo de fazer exatamente o que a palavra de Deus diz para eu fazer. Jesus, quando esteve aqui aqui na terra, o que foi que ele fez? Eu falo o que eu ouvi do Pai. Eu faço o que o Pai me mandou. A minha vontade não é minha, mas é a vontade do Pai em mim. Esta era a fala de Jesus. Então eu, como filho, como aquele que quero seguir a Cristo, como aquele que faz de Jesus a sua vida, precisa andar como ele andou, precisa pensar como ele pensou, precisa falar como ele falou, precisa agir como ele agiu. E isso implica ser cumpridor da palavra. Você pode dizer, mas eu já sou maduro. Mas mesmo os maduros, às vezes, a gente tende a fraquejar. E em momentos de adversidades, às vezes a gente tende a cair. Não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é que a gente aprenda, que a gente cresça e que a gente avance. E por que eu quero te chamar a atenção aqui em algo? Analisando os evangelhos, você vê os discípulos andando com Jesus. Eles andavam, eles conversavam, eles comiam juntos, eles dormiam, todos juntos. E eles ouviam Jesus pregar. Eles tinham um contato com Jesus que eu e você, fisicamente hoje falando, não temos. O que é que nós temos de Jesus? A fé. Sabemos que Jesus existe pela fé, pela sua palavra. E eles não, eles andavam com Jesus. E mesmo andando com Jesus, algumas vezes eles temeram. Então, queridos, isso temer faz parte da vida. A diferença vai ser a minha reação diante dessas coisas. Porque o praticar a palavra é o que vai fazer a diferença no meu caminhar. E o que eu queria lhe dizer, por mais que você pense que é imune às adversidades, nós não somos imunes. Nós não somos blindados deste mundo. Porque se fôssemos, Jesus não teria dito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esta é a nossa fé. Se Jesus venceu, nele nós também venceremos. Mas as adversidades chegam. E como eu falei, os discípulos, eles viam os milagres, mas às vezes eles temiam.
Eles chegaram a temer quando Jesus estava no barco com eles. E veio aquela tempestade. Todos nós sabemos da história. E eles começaram a se agitar, a se afligir. Por quê? Porque Jesus estava dormindo em meio a uma tempestade. Jesus estava dormindo? Será que nos dias de hoje a gente poderia dizer: nossa, como Jesus está dormindo em meio a uma pandemia? Você não está vendo o que está acontecendo, Jesus? Mas Jesus, com toda sua sabedoria, né? E agindo no momento certo, acalmou a tempestade. E eles viram, queridos, eles viram aquilo que nós não vimos a olho nu. Eles viram, mas ainda assim temeram. Então nós também passamos por essas limitações, nós também passamos por essas angústias. E eu queria uma palavra assim que ela tocou muito o meu coração, e eu queria dividir com você também nesta manhã, para que a gente venha alicerçar a nossa vida neste momento, nesta palavra, nessa certeza, e para que a gente avance ainda mais como filhos maduros, aptos a cuidar da vinha do Senhor. E eu chamo a sua atenção mais uma vez para abrir a palavra no livro de João, no capítulo 6. Vou lhe dar alguns segundos para você abrir no capítulo 6. E no versículo 5. Diz assim a palavra: Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Preste atenção, queridos, no versículo 6, o que Jesus diz. Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes basta, para que cada um receba um pouco. Queridos, é impressionante como o Senhor, em alguns momentos, Ele nos incita a crescer. Eles tinham presenciado milagres tremendos de Jesus. Mas naquela hora que uma multidão se fazia presente, Jesus chega para Filipe, eu vou dizer com as minhas palavras, deu aquela cutucada, fez aquela provocação, deve ter chegado: Filipe, e agora? O que vamos fazer? Filipe poderia ter respondido: Senhor, tantos milagres o Senhor já fez, com certeza o Senhor tem outro, o Senhor vai fazer outro milagre, e nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para aprender, Senhor. Diz e nós vamos e vamos fazer. Poderia ter sido essa a resposta de Filipe. Mas em nenhum momento Filipe pensou que Jesus estava ali cutucando ele, né, experimentando ele. Talvez Jesus estava ali: vou perguntar a Filipe, será que ele vai me dar aquela resposta que eu quero? Será que ele está apto para quando eu for, ele cuidar dessa multidão, fazendo milagres maiores do que o que eu fiz? Porque é isso que diz a palavra, que Jesus foi para o céu, mas ele deixava aqui um povo que poderia fazer proezas, milagres, maravilhas muito maiores do que o que ele fez, porque ele estava indo para o Pai. Mas no nome de Jesus, os seus filhos, a sua igreja, pode avançar a este nível. Você está entendendo a profundidade do que é crescer, do que é amadurecer, do que é avançar como igreja? Desculpem. Você está entendendo a profundidade da intenção do Senhor para nos dar trabalhos para serem feitos, que virão para as minhas mãos e para as suas mãos. Mas Ele não pode, querido, dar a bebês. Ele tem que dar a filhos maduros, adultos na palavra.
que não vão ficar titubeando de um lado para o outro. Isso não quer dizer que eu não tenha minhas fraquezas, que você não tenha suas fraquezas, que nós não tenhamos os nossos limites. Mas que esses limites, querido, não nos paralisem. Que essas fraquezas não nos estacionem, mas que nos impulsione a andar, crendo que o Senhor, Ele não perde o controle de nada. E Jesus, Ele estava ali experimentando Filipe. Ele estava tão somente experimentando. Ele já sabia o que ia fazer. Mas ele queria ver a atitude de Filipe. E a gente vê isso no versículo 6. Mas dizia isso para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Oh, meu querido, ele já sabe tudo. Ele sabe o dia do término da pandemia. Ele sabe a aflição que o mundo está passando. Ele sabe tudo. Ele não perdeu o controle. Não vamos entrar nessa angústia que o mundo está. Vamos crer que nós, como filhos, já iremos amadurecidos, fortalecidos, mais alicerçados na palavra, mais apto para cuidar da vinha do Senhor. Isso, abrindo aqui um parêntese, né? A gente não sabia nada de gravação, de canal de YouTube, de nada. Só aquilo que a gente assistia. E precisou avançar nisso. Precisou mergulhar na tecnologia. Para quê? Para que a igreja do Senhor, para que a minha vida e a sua, nesses dias de isolamento social, não ficasse sem o alimento. Deus sabe todas as coisas, queridos. E o Espírito Santo, Ele nos ensina tudo aquilo que nós precisamos aprender. Jesus estava colocando Filipe e os outros discípulos à prova. Jesus estava experimentando cada um deles. E eles andavam com Jesus, tinham visto tantos milagres e ainda assim ficaram, desnorteados, sem saber o que fazer naquele momento. Assim sou eu e você, meus amados. E eu lhe pergunto, neste momento, se Jesus chegasse hoje e dissesse: eu vou dar uma cutucada no Fábio, eu vou dar uma cutucada na Andréa, eu vou experimentar a Maiara, eu vou experimentar o Pedro, eu já sei tudo o que eu quero fazer, eu já sei qual é a minha vontade na vida de cada um deles. Mas eu quero dar aquela cutucada. Eu quero experimentar. Qual vai ser a sua resposta? Qual vai ser a minha resposta? Será que eu vou tremer? E agora? O que é que eu vou fazer? Para onde eu vou? Senhor, vou me esconder? O que é que nós vamos fazer? Que resposta eu posso dar ao Pai? Nós não podemos perder o foco. São dias difíceis, dias que nós nunca pensávamos um dia passar. Dias que eu acredito que, como algumas reportagens, eu tenho visto até médicos falando que é um vírus novo, é uma modalidade nova. Nem eles estão sabendo bem como agir. Mas ainda assim, queridos, o Senhor não perdeu nada e nem o controle de nada. Mas o que o Pai, nesses dias, espera de mim e de você. Que resposta nós podemos dar diante de tempestades, de adversidades? De filhos maduros ou de filhos estacionados? Que resposta a igreja do Senhor Jesus vai dar nesses dias? De uma igreja que
crê e avança, de uma igreja que está pronta para cuidar da vinha do Senhor, ou de uma igreja que vai parar no tempo e esperar que tudo passe, a gente abre as portas e continua tudo de novo. Queridos, nós não sabemos o dia de amanhã. Eu acredito que esses dias de isolamento social, de incertezas, de tanta perspectiva limitada, porque se você disser o que você espera do Brasil daqui a 2 meses, eu não sei. Você acredita que tudo já tenha passado? Eu espero, mas eu não sei. Queridos, nós estamos vivendo um momento de perspectiva limitada. Mas o que eu e você precisamos entender é que Deus não é limitado. E Ele não quer que nós fiquemos nessa limitação. Ele quer ver o avanço, Ele quer ver o crescimento, mesmo diante de tudo isso. Jesus, Ele sabia tudo quanto Ele ia passar. Mas Ele não parou para chorar, Ele não parou para lamentar. Sim, Ele temeu. Sim, Ele pediu para aquele cálice passar. Assim como eu e você, diante de angústias, Senhor, socorro, Senhor, já não estou aguentando mais. Sim, existem esses momentos. Eu não estou desprezando a nossa pequenez ou a fragilidade humana, mas o que nós não podemos é estacionar nessas emoções, deixar que elas nos paralisem. Quando o Senhor está clamando em alta voz, através dos seus servos, filhos, eu estou aqui, filhos, cresçam, filhos, avancem, filhos, cumpram a palavra. Nunca o mundo precisou tanto de ceifeiros. O campo é grande, mas são poucos que estão dispostos. Então que o Senhor encontre essa resposta em mim e em você. Mas a gente só pode ir de acordo com o crescimento, a gente só pode ir de acordo com a maturidade, a gente só pode ir de acordo com a vontade do Pai, a gente só pode ir quando aprender a cumprir a palavra. Tudo isso engloba cuidar da vinha do Senhor. Você está entendendo a profundidade do que Deus está trazendo ao nosso coração, às nossas vidas nesses dias? Não quero estacionar, querido. Não quero acostumar. Eu já não aguento mais live. Eu já não aguento mais devocional. Não aguento mais isso, não aguento mais aquilo. Aguenta. Sabe por que você aguenta? Então você não vai aguentar quando a igreja voltar. Não vai ser live, mas vai ter culto toda semana. Veja lá como você tem priorizado a sua vida. Porque antes a gente poderia até passar a noite na internet e a gente nem sentia. E por que hoje está essa fadiga de ver lives? Veja, querido. Veja. Sabe por quê? Porque é o evangelho sendo expandido ao mundo. Porque é a palavra de Deus. E quanto mais você se alimentar dela, mais nutrido você vai ficar. Então, querido, não queira ser um anêmico espiritual. Eu já fiquei doente, para morrer mesmo, e eu tive anemia profunda. E é uma sensação horrível, porque você não tem força, você não tem energia, você não tem disposição, corre aquele gelo, aquele mal-estar, tudo isso por uma anemia profunda. Então, assim é aquele crente que não se alimenta da palavra. Ele fica anêmico espiritual. Aí ele fica sem força, sem fé, sem ânimo, entendeu? Qualquer situação, ele murmura, às vezes blasfema, às vezes fica murmurando e reclamando e nada tá bom. Então, querido, não queira ser esse anêmico espiritual. Jesus, quando ele estava aqui em forma de homem na terra, o que é que ele dizia? A minha vontade é a vontade do Pai. O meu alimento, eu falo aquilo que eu ouço do Pai.
O meu alimento é a palavra. Nem só de pão viverá o homem. Se você for olhar os evangelhos, essa era a fala de Jesus. Eu e você somos filhos, discípulos. Então, um discípulo fala o que o mestre fala. O discípulo ouve a voz do mestre. O discípulo aprende com o seu mestre. Então, queira aprender com Jesus. Queira aprender com aquele que é fonte de vida e vigor. Para sermos filhos maduros, precisamos aprender desta palavra diariamente. Porque à medida que eu me alimento da palavra diariamente, eu vou criando nutrientes espirituais, para na hora da adversidade eu poder responder: eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui, eu estou passando por isso, mas eu sou um filho maduro, um filho que não vai murmurar, um filho que não vai blasfemar, um filho que vai fazer tudo que ele possa para estar contigo, ouvindo a tua palavra, ouvindo a tua vontade, fazendo a tua vontade. Porque nós temos a certeza que Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, por mais difícil que seja, que a minha resposta e que a sua resposta nesse dia, ela seja boa e ela seja agradável ao Senhor. Que a gente possa dizer: estamos aqui, Senhor, queremos amadurecer sim, queremos avançar sim, queremos ser cuidadores da tua vinha, queremos fazer a tua vontade. Que essa seja a minha resposta e a sua resposta. Que ainda que o Senhor no deserto esteja experimentando a mim e a você, mas a gente tenha uma resposta que venha agradar o seu coração. Que venha fazer com que o Senhor, Ele possa depositar mais responsabilidades na minha mão e nas suas mãos, porque somos nós que podemos avançar com o reino de Deus nessa terra. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos parar diante das pandemias ou do que possa vir ainda para esta geração. Mas que essa geração, com ousadia, com intrepidez, com a palavra de Deus transbordando dentro de nós, possamos avançar no seu reino nesta terra. Que seja esta a minha resposta e a sua resposta. Que como o Senhor quis experimentar a Filipe, a gente tenha essa certeza que o Senhor sabia o que ia fazer. Ou seja, o Senhor sabe o que quer fazer na minha vida e na sua vida. A única resposta que Ele quer minha é a disponibilidade. É um coração disposto, disponível e ensinável. Que a gente possa crescer, que a gente possa amadurecer. Que quando passar tudo isso, a igreja do Senhor ela saia fortalecida. Ela saia uma igreja vigorada, cheia de nutrientes, porque ela não se perdeu nesse momento. Ela podia não estar num espaço físico, mas estávamos num só pensamento, num só coração, estávamos num só propósito, de todos os dias estarmos reunidos, nos alimentando da sua palavra. Então, meu querido, que essa palavra fique no seu coração, que para crescer, para amadurecer, eu também preciso ser cumpridora da palavra. Lembrando que a criação, ela espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então, que essa resposta o mundo possa ter de mim e de você. Que aqueles que estão ao nosso lado, ao nosso redor, eles possam ouvir a palavra que dá esperança. A palavra que dá esperança é Jesus. A palavra que fortalece a nossa vida é a palavra de Deus. Então, fiquem com Deus. Espero que você tenha absorvido esta palavra. Eu espero que ela gere frutos na sua vida. Eu espero que você compartilhe esta palavra. E eu espero de todo o coração, queridos, em breve podemos estar juntos, desfrutando do amor de Deus em unidade, como filhos maduros, para avançar e cuidar da vinha do Senhor. E fiquem com Deus e
Beijo do Bruno.